Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast, A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores oportunidades e teses para você que quer começar do zero advogando em tributário. Lembra que o objetivo de todos esses conteúdos é que nós advoguemos juntos. Aparecendo uma causa no seu escritório e que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem um link do WhatsApp da Alexandre Maza Advocacia. Mande o seu contato que a gente pode discutir os termos de uma parceria. E quero lembrar ainda que estão abertos todos os cursos de advocacia da minha escola para você se matricular, inclusive a advocacia tributária, que tem o conteúdo relacionado com esse tema de hoje. Então, entre na home da minha escola, escoladomasa.com.br, ou clique nos links que estão aqui na descrição desse vídeo para saber mais sobre os cursos de advocacia. Hoje eu vou falar da melhor tese da advocacia tributária. Esse que é o programa Nova Advocacia Tributária, e veja só, estamos no episódio de número 50, só desse programa aqui. Algumas perguntas foram feitas por seguidores meus nas redes sociais, então o que eu estiver perguntando aqui, basicamente, é produto das caixinhas de pergunta que eu coloco no meu Instagram. Primeiro, por que os advogados, Maza, fogem do direito tributário, da advocacia tributária? Muita gente acha a advocacia tributária difícil, inacessível, mas é uma área que só cresce por causa da crise. Eu acho que todo mundo vai concordar que, por diversos fatores, inclusive internacionais, a gente vive um momento de crise. E toda vez que o Estado entra em crise, dois movimentos acontecem. Ele tem que diminuir gastos, e aí quase sempre sacrifica direitos dos servidores, eu falo muito disso no meu curso Advogue para Servidores, e, por outro lado, aumentar a arrecadação. E aí são sacrificados os direitos do contribuinte. Daí a lógica de eu ter um curso na minha escola da advocacia em tributário para defesa desses contribuintes. De modo que não há nenhuma perspectiva, nem no curto prazo, nem no médio prazo, de que os direitos do contribuinte sejam mais respeitados. Pelo contrário, infelizmente, a carga tributária no nosso país só vai crescer e isso sempre é feito em detrimento de direitos e garantias do contribuinte. E na advocacia tributária, em especial, qual que é a importância de identificar teses próprias? Principalmente para quem está começando, a maior dificuldade na advocacia tributária é identificar teses, ou seja, linhas de defesa em favor do contribuinte. Lembre, e você vai concordar comigo, que teses são produtos na advocacia. Desde que eu comecei a fazer minhas lives aqui, e lá se vão 5 anos ininterruptos de lives semanais, eu tenho batido nessa tecla. Do meu ponto de vista, embora eu respeite opiniões em contrário, a advocacia é uma atividade profissional como outra qualquer. Não sou daqueles que entendem que a advocacia é um sacerdócio, que é uma profissão melhor do que as outras. Para mim, é uma profissão como outra qualquer. E o escritório é um negócio, no sentido de que precisa ser pensado como uma empresa, tem que dar lucro, tem os seus compromissos mensais, incluindo colaboradores e ferramentas. O escritório tem que ser visto como uma empresa, que tem que ter um posicionamento no mercado, que possui concorrentes que precisam ser mapeados. E nessa lógica, o escritório precisa de produtos, como quem entra numa loja e vê a exposição dos itens que estão à venda. As teses na advocacia são produtos, no sentido de serem soluções que a gente oferece para o nosso cliente para problemas reais que ele tem em relação ao fisco, nesse contexto aqui da advocacia tributária. E todas as mais importantes teses na defesa de contribuintes nasceram de alguém de dentro de um escritório que identificou oportunidades de negócio. As super teses do século, TUS de TUST, exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, protesto indevido de CDA, sempre houve alguém que foi pioneiro e que enxergou essa tese
e que transformou essas superteses em produtos universais da advocacia. E por que identificar teses é uma enorme vantagem na advocacia tributária? Porque quando o cliente chega, é preciso ter produtos. E quanto mais pioneiro nós formos na identificação de produtos, de teses novas, mais nós vamos nadar no chamado oceano azul, que é um mercado sem concorrência. Essa é uma expressão muito utilizada em marketing para designar um mar calmo, em que você não tem concorrência. Diferente de um oceano vermelho, imagine uma baía cheia de tubarões e disputando todos eles alguns peixes, algumas fontes de alimentação. Então o oceano vai estar vermelho, vai estar carregado de concorrentes. Quando nós enxergamos teses na frente dos demais, nós estamos navegando no oceano azul. Ô Mas, existe algum atalho para enxergar, criar teses na advocacia tributária que vão atrair novos clientes e aumentar a receita do escritório? Sim. Eu quero falar hoje de uma tese universal. É uma forma de raciocinar para identificar as principais teses. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar quando o cliente traz um caso e precisamos saber se a cobrança é indevida. É um raciocínio que é o raciocínio básico em cima do qual é construído todo o direito tributário, que eu chamo de uma lógica binária. Dois elementos que todo tributo tem: hipótese de incidência e fato gerador. A hipótese de incidência é a descrição abstrata de uma conduta, como auferir renda, ser proprietário de veículo automotivo, prestar serviços listados em lei complementar, circular mercadorias e etc. A hipótese de incidência é uma norma que descreve uma conduta. Quando a conduta descrita na hipótese de incidência acontece, nós temos o chamado fato gerador, que dá nascimento ao dever de pagar esse tributo. Então, a hipótese de incidência do imposto de renda é auferir renda. Quando Alexandre Mas aufere renda, pronto, ele realizou o fato gerador do imposto de renda e vai ter que pagar esse imposto para a União. Todo tributo brasileiro, sem nenhuma exceção, funciona nessa lógica binária de hipótese de incidência versus fato gerador. E por que a advocacia tributária assusta tanto os advogados que querem mudar de área? Eu tenho uma hipótese para isso. Os nomes no direito tributário são péssimos. Hipótese de incidência é um nome péssimo, porque ele assusta, é um nome difícil, e fato gerador ainda é pior. E, curiosamente, doutrinas mais recentes quiseram substituir esses nomes cansados e difíceis por outros. E trouxeram nomes mais difíceis ainda, como regra matriz de incidência e fato imponível. Então, é indiscutível para mim que o direito tributário sofre com nomenclaturas que são horríveis, que são assustadoras. Mas, na verdade, a lógica por trás desses nomes é uma lógica muito simples. A descrição de uma conduta na norma e a ocorrência dessa conduta no mundo dos fatos. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que pensar quando aparece um cliente tributário no meu escritório? A pergunta que tem que ser feita em primeiro lugar é: aconteceu o fato gerador desse tributo que está sendo exigido? Porque se não acontecer o fato gerador, eu já tenho uma tese. Toda a hipótese de incidência está na Constituição. E a Constituição define a hipótese de incidência com dois elementos. Um verbo, então, auferir renda, ser proprietário, prestar serviço, circular mercadoria, sempre tem um verbo, que é o núcleo do tipo, o núcleo da hipótese. E esse verbo é acompanhado de um complemento. Então, o verbo é auferir, o complemento é renda. O verbo é ser proprietário, o complemento de veículo automotivo. O verbo é ser proprietário, complemento de imóvel territorial rural. Então, sempre existem esses dois elementos na definição da hipótese de incidência. Então, primeira coisa que você tem que se perguntar é: no caso concreto desse novo cliente que chegou no meu escritório,
O que está sendo chamado de fato gerador se encaixa perfeitamente na norma? Porque se não encaixar por uma desqualificação do verbo ou do complemento da hipótese, nós temos uma tese, uma linha de defesa em favor do contribuinte. Então, quando o seu cliente chega com um problema de imposto de renda, a primeira coisa que você tem que saber é: houve a obtenção de uma renda, um acréscimo patrimonial? Se o problema dele é de ISS, houve a prestação de um serviço, IPTU, ele é proprietário de um imóvel predial e territorial urbano, IPVA, ele é proprietário de um veículo automotivo, taxa do lixo, foi prestado efetivamente o serviço de coleta de lixo? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar para enxergar uma tese. Por isso que essa é a tese mais importante, a melhor de todas na advocacia tributária, chamada de não ocorrência do fato gerador. Eu gosto de usar uma metáfora sobre a não ocorrência do fato gerador baseada num brinquedo de criança, que é aquela mesinha perfurada. Você deve conhecer esse brinquedo, é uma plataforma com furos de diversas formas. Um redondinho, um triangular, um formato de estrela, um quadrado. E a brincadeira consiste em pegar peças que o jogo fornece e encaixar na forma correta. Esse buraco na mesinha é a hipótese de incidência. E as peças são os fatos geradores. Eu tenho que encaixar o fato redondo na hipótese redonda, e assim com as outras formas. O que acontece com muita frequência é que o fisco pega a peça triangular e fica tentando forçar no quadrado. Fica tentando cobrar um tributo sem que ele se encaixe na hipótese de incidência, sem que tenha ocorrido o fato gerador. Então, essa é a tese fundamental da advocacia tributária. Aí você pode me fazer uma pergunta: Masa, se um tributo tem sua competência definida claramente na Constituição, por que existe tanta cobrança errada? Por que tantas vezes o legislador e o fisco forçam o pagamento de um tributo sem que tenha ocorrido o fato gerador? Primeira razão é porque o legislador é leigo. Ele não sabe o que está fazendo quando ele cria uma lei. Em direito tributário, então, não se fala. O legislador é um super leigo. Então, é muito comum que haja erros normativos que a doutrina e nós, operadores do direito, temos que identificar e saber como corrigir. Uma segunda razão é que há uma pressão arrecadatória sobre o fisco. Por causa dessa crise permanente que nós vivemos no Brasil, sempre há uma pressão sobre a estrutura de cobrança de tributos para que se arrecade cada vez mais. Então, há uma forçação de barra de cobrança de tributos sobre situações que não caracterizam o fato gerador. E uma terceira razão é que o fisco é obrigado a cobrar tributos. O artigo 3º do CTN diz que a cobrança de tributos é uma atividade plenamente vinculada. Dessa forma, o fisco não tem opção. Ele tem que realizar a cobrança do tributo. E isso também exerce, de alguma forma, uma pressão que impõe cobranças tributárias indevidas. Então, fique com essa ideia na cabeça. A tese fundamental da advocacia tributária é a não ocorrência do fato gerador. Se você tiver no seu escritório alguma causa em que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo, faça isso agora, clica no link que está na descrição desse vídeo, com o WhatsApp do Alexandre Masa Advocacia, meu escritório, a gente discute os termos de uma parceria. E lembro ainda que se você gostou desse conteúdo, tem o curso de advocacia tributária, entre outros, da minha escola. Tem um link na descrição desse vídeo aqui também para você saber mais a respeito desse curso. Valeu! Por hoje é isso, nos veremos na próxima oportunidade. Até mais, abraço, tchau!